Eric, qual é a coisa mais importante que eu preciso fazer dentro do meu relacionamento para resolver, vamos botar aí, 70% dos problemas? E, cara, isso eu te afirmo categoricamente, tá? Se tem uma coisa que você precisa fazer dentro dos relacionamentos para melhorá-los de uma forma colossal, tá? Isso não só vai melhorar os relacionamentos que já estão correntes, como também vai melhorar a área da vida, relacionamentos, né? Eu basicamente estou me referindo a relacionamentos como uma área da vida, né? Ou seja, a área dos relacionamentos em geral. Toda relação que você tem com outras pessoas, seja ela de amizade, de trabalho, de amorosa, enfim. Mas uma das coisas que você precisa fazer é coloque o seu passado no lugar dele. Eu vou explicar. A memória ela é uma coisa fantástica. E isso a gente não tem dúvida. A gente deve a nossa evolução à memória. Foi graças a ela que basicamente a gente evoluiu como seres humanos. Mas a memória ela tem um problema. E é um problemaço. A memória ela pode ser poluída por determinados acontecimentos na nossa vida que vão desencadear acontecimentos futuros por conta de serem memorizados. Pode ser que tenha ficado complexo para você, eu vou simplificar. Podem acontecer determinados acontecimentos na sua vida que podem despertar determinadas ações lá na frente. E que estas ações despertadas por esses acontecimentos podem prejudicar os teus relacionamentos, o teu relacionamento com uma outra pessoa. Cara, eu vou ser sincero, eu amo o ser humano. É uma coisa, assim, sabe, no sentido de estudá-lo. É uma coisa muito legal de você estudar e, ao mesmo tempo, muito complexo. Você tem que gastar meio quilo de neurônios para que você possa, de uma certa forma, entendê-los muito bem. Mas o ser humano, ele funciona da seguinte forma. Quer ver uma coisa? Vamos pegar um exemplo, porque um exemplo é sempre matador. Eu busco observar as histórias das pessoas para coletar exemplos sobre elas. Quer ver uma coisa? Um exemplo que é clássico? O abandono. Vamos supor que uma criança foi abandonada por um dos pais, né? Isso acontece muito mais no que tange ao abandono do pai do que da mãe. É muito mais frequente nas histórias das pessoas que foram abandonadas o abandono do pai do que da mãe, né? Claro, acredito que é a mãe quem carrega aquela criança por 9 meses na barriga, né? Certamente ela ela desenvolve um vínculo emocional muito mais poderoso com a criança do que o pai. Isso não quer dizer que o pai não é capaz de amar, mas tem mais probabilidade certamente do pai abandonado que a mãe, né? Mas de qualquer modo, perceba que todas as pessoas que têm problemas com relacionamentos, elas muitas vezes não tiveram um pai presente. Ou uma mãe presente. Pode acontecer também, é mais raro. Mas você percebe que elas não tiveram um pai presente. Ou ela... eu acho que eu defini bem dizendo um pai presente. Porque o que acontece? Às vezes o pai, ele não abandona totalmente. Às vezes acontece de um pai abandonar
totalmente aquela criança, entendo? Indo viver em um outro lugar e nunca mais dando atenção alguma para essa criança, entende? Ele só paga a pensão para a mãe e vive a vida dele sem dar atenção para aquela criança. Isso é o que eu chamo de abandono completo. E tem um abandono parcial. Eu não sei se eu posso também chamar de abandono parcial, porque, de uma certa forma, é mais um distanciamento, né? Não é, evidentemente, um abandono, mas eu vou chamar de distanciamento. E tem essa questão do distanciamento, onde um pai, ele não corta a relação dele com aquela criança, mas ele não vive no mesmo lugar. Ele não é 100% presente. Ele não está presente o tempo todo. Ele não vive ao lado daquela criança. Ele não faz parte daquela família. Entende? Isso acontece quando, logicamente, um cara tem um filho com uma outra mulher e ele tem a família dele, mas ele não vive 100%. Ele pode até atender o filho da outra mulher, a filha pode manter uma relação, buscando de vez em quando, né, a criança para desenvolver um relacionamento, mas não é uma coisa que ele vive ali presente. Não é? Então, a criança, de uma certa forma, ela não tem uma capacidade muito boa para distinguir, né, entre o abandono completo e este abandono parcial ou esse distanciamento. Né? Ela basicamente vai identificar as duas formas como abandono. É lógico que se o pai ele se esforça, né, para sempre buscar uma interação com aquele indivíduo ele se sente mais seguro. É lógico que ele ia preferir o pai vivendo próximo, não é? É por isso que a importância da estrutura familiar é muito grande, né? Você vê por isso. Você vê que o distanciamento de um pai já é um pouco complicado, né? Porque vamos agora nos transportar para a criança, porque esta criança ela não vai viver isolada do mundo, ela vai viver no mundo. Logicamente, ela vai ver ao redor, ela vai começar a observar as coisas ao redor dela, entende? E ela vai começar a perceber certas coisas. Ela vai perceber, por exemplo, a interação do pai com o colega na escola, por exemplo, entende? Vamos supor que todo santo dia o pai vai buscar o colega dela, né, na escola. E ela percebe aquele pai entregando amor, ela percebe a conversa, os dois conversando sobre um determinado assunto, entende? Ela percebe uma relação afetuosa entre aquele pai e aquele menino que é colega dela. E então ela, quando está observando essa interação, entende? Ela começa a perceber que isso lhe falta, entende? Isso não está presente na realidade dela. Mas por quê? Por que isso não está presente na realidade dela? Afinal, ela tem um pai, né? Ela tem um pai. Então, muitas vezes essas coisas... a criança, quando vê a mãe, ela até pergunta: mãe, por que meu pai não é como o pai do fulaninho? Não é? Então, ela começa a estranhar. Ela começa a fazer determinadas comparações, né, entre outras famílias e a família dela. E ela começa a estranhar. Então, a criança, ela vai percebendo essa ausência do pai, ela vai tendo também alguns sentimentos despertados com relação a isso, porque você já parou para pensar na mensagem que passa o abandono, ou até mesmo um distanciamento? Entende? Porque, quando você vê, por exemplo, a interação de um pai extremamente afetuosa com com um menino, uma outra criança, né, quando aquela criança ela percebe isso, ela tá vendo uma coisa que, logicamente, ela percebeu que ela não tem, mas era uma coisa que ela deveria ter porque ela tem um pai, né?
quando ela olha para o distanciamento do pai dela e ela, né, quando a criança, ela, por meio desse exemplo que ela obteve da outra família, ela passa a analisar a sua própria situação e ela percebe esse distanciamento, entende? Ela percebe, por que o meu pai não é como aquele? Por que ele se distanciou? Por que ele está distante de mim? Por que ele está tão longe? Será que tem a ver comigo? Né? Porque, entenda uma coisa, a criança ela não entende ainda muito bem a estrutura familiar. Ela olha mais para si. Né? Então, é lógico que ela atribua, em grande parte dos casos, a culpa do abandono do pai a ela mesma, como se o valor dela fosse baixo. Entende? Então, é um valor que... para ele me abandonar, né, alguma coisa aconteceu e o problema deve estar em mim. Entende? É por isso que é daí que muitas vezes se originam os problemas de autoestima, né? A baixa estima. Mas por que a baixa estima? Entende? Porque eu não fui estimado por aquele que me gerou lá naquele momento tenro da minha vida, né? Naquele momento inicial da minha vida. Entende? Então, esse abandono, ele passa uma mensagem, de uma certa forma, para a criança, de que o valor dela é baixo e por isso ela foi abandonada. Ah, mas isso não tem nada a ver. Lógico, pode não ter nada a ver. O pai muitas vezes abandonou por algum problema dele, não é? Específico dele. Não pela criança, mas existe um abismo entre aquilo que é e entre aquilo que a criança vai interpretar. Olha só para você mesmo, na sua comunicação com as outras pessoas, na sua interação com as outras pessoas. Às vezes você fala A, as pessoas entendem B, não é? Porque existe um abismo entre aquela mensagem que ela é emitida e aquilo que é recebida. Né? E o mesmo ocorre nessas relações. Não é? Então a criança, ela passa a se sentir abandonada, ela passa a ter essa experiência de distanciamento emocional total do pai, aonde ela aonde não tem um envolvimento dele com a criança, então ele passa uma mensagem de que ele não se importa, de que ele não ama, entende? De que ela não é importante, não é? E estas coisas vão pesando na estima dela. Entende? Porque, poxa, se eu não sou importante nem mesmo para o meu pai, não é? Que importância eu tenho então? É claro que o amor da mãe, ele conta muito, mas uma coisa que as pessoas têm que entender é que o amor da mãe não substitui o amor do pai. Não tem, isso não existe. Entende? São dois papéis, são duas pessoas que elas precisam estar ali. Um não vai substituir o outro. Entende? Um pai e uma mãe na vida de uma criança, eles são insubstituíveis. Eles são totalmente insubstituíveis, né? É necessário, não é à toa que até mesmo você percebe isso quando um filho ele é adotado, não é? E ele muitas vezes tem a consciência de que ele é adotado e ele se volta para os seus pais originários. Ele se volta para os seus genitores. Porque ele quer o amor deles, de fato, ele ansia por isso, é natural. A criança, ela vai ansiar pelo amor dos genitores por natureza. Entende? Se este indivíduo nunca tiver conhecido os pais, mas souber que ele tem pais que ele desconhece, ele vai em busca de conhecê-los por natureza. É um impulso nele. Pode ser que ele trabalhe completamente, de todas as maneiras, né, contra a vontade dele ir buscar estes genitores. Pode ser que ele trabalhe isso internamente. Não, eu não vou buscar. Eles me abandonaram, a minha família agora é essa aqui. Pode ser que ele trabalhe isso racionalmente e ele não busque
a família que o gerou, mas, entende? A grande maioria dos casos, eles tendem a ir buscar a família originária quando descobrem. Não é? É porque pai e mãe são seres insubstituíveis e não adianta, na ausência de um, o outro querer preencher aquela lacuna. Não vai acontecer. Não vai acontecer. É por isso que, mais uma vez, né, repetindo aqui, isso é importante, é por isso que as famílias estruturadas, elas são melhores, ela é o melhor ambiente para a criança crescer. Não é? Mas o abandono, ele passa todas essas mensagens. Entende? E aquela pessoa, né, ela, de uma certa forma, quando ela engaja em relacionamentos no futuro, tá? Ela vai começar a ter uma atitude muito protecionista. Por quê? Porque o abandono do pai fez ela sofrer. Este sofrimento a ensinou de que pessoas abandonam. E que pessoas que ela ama. Pessoas que ela gosta. Pessoas que ela ama abandonam. Opa, isso é um sinal de que eu preciso me precaver. Eu preciso me proteger. Se eu me entregar muito, começar a deslocar muito afeto para certas pessoas, e essas pessoas em determinado momento me frustrarem ou me abandonar, como eu vou ficar? Lá fico eu sofrendo. Então, por natureza e e meio que numa ação instintiva, elas acabam desenvolvendo este escudo que as protege, e só que ao mesmo tempo as atrapalha. Por quê? Porque quando elas têm dificuldade em criar laços afetivos, elas têm dificuldade em criar conexão com as pessoas. Por isso que muitas vezes o cara, ele gosta muito da mulher, mas a mulher, ela se protege o tempo todo, ela muitas vezes evita ele. Entende? Às vezes tem um cara que, vamos supor, ele se apaixona por uma pessoa, por uma menina, tá? E a menina começa a evitar ele de todas as formas. Entende? Muitas vezes até gostando dele. Muitas vezes até gostando dele de fato. Ela começa a evitar. Ela começa a correr no sentido contrário. Por quê? É um medo. É um medo de ela começar a desenvolver um afeto gigantesco por esse cara e ele estragar a porra toda. E ele abandonar ela ou trocar ela por outra, né? Lembre-se que esta pessoa, ela já tá com a autoestima baixa. Ela já tá com a autoestima baixa. Exatamente pelo abandono daquela pessoa que ela mais amava, lá na sua infância. Só que, claro, ela não racionalizou sobre isso. Em nenhum momento ela pensou, peraí, estes são os problemas do passado, não do presente. Mas entenda uma coisa. É aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo. É exatamente aí que está a armadilha. Por quê? Porque o passado, a memória... primeiro você precisa entender qual é a função da memória. Eu já era para ter explicado isso, negligenciei. A função da memória. Qual é a função da memória? Entenda isso aqui. A função da memória é usar o passado para dar direção ao presente. A função da memória é usar o passado para influenciar o presente. Por quê? Isso é de uma inteligência insana. Não pense que isso é um problema. Isso é de uma inteligência insana. Todo indivíduo humano precisa disso. Por quê? Porque o aprendizado, ele é cumulativo no tempo. Eu, basicamente, um dia fui uma criança e aprendi determinadas coisas nessa fase que vão fazer a diferença na minha vida adulta. E na minha vida adulta, eu vou aprender coisas nessa fase que vão fazer diferença mais para frente. Então, nós, basicamente, temos uma linha no tempo de aprendizagem. E os ensinamentos que tivemos outrora vão ser úteis para o futuro.
não é? Como é que a humanidade evoluiu? A humanidade evoluiu a partir do momento que a escrita foi criada, né? A escrita cuneiforme, e aconteceu que todo mundo começou a registrar os seus conhecimentos e esses conhecimentos passaram para a posteridade. Aconteceu que aqueles que vieram depois não tiveram mais que criar aquelas teorias passadas. Eles apenas a absorveram. É por isso que hoje você vai lá para a escola, você aprende teorema de Pitágoras. Você não teve que criar essa ideia de que a soma dos quadrados dos catetos é a hipotenusa. Você não teve que criar esse negócio, né? Lá Pitágoras já tinha criado e pôs nas suas mãos. Ó, você vai usar aquela porra pra merda nenhuma, mas tá tudo certo. Pelo menos você vai saber e não vai ter que criar aquilo de novo. Não é verdade? É verdade. Então, acontece que é assim que a humanidade ela evolui. Ela herda o conhecimento dos antecessores, né? E a partir do conhecimento dos antecessores, ela dá um salto para criar algo novo que vai anteceder os próximos que vierem. E eles vão herdar isso. E assim vai, herdando e desenvolvendo, herdando e desenvolvendo, herdando e desenvolvendo. Eu herdo o passado e crio o futuro. Eu herdo o passado e crio o futuro. Então, a memória, ela tá nesse processo. Ela vai pegar o passado e usar este passado para criar um futuro. E você, meu amigo, ouvinte, está neste processo. Você vai pegar o passado e vai criar o futuro. Entende? E só que este passado, ele vai influenciar o seu agora. Toda ação que você está tomando agora, você está sendo influenciado por este passado que passou e está guardado na sua memória. Por quê? Porque foi a sua fonte de aprendizado. Foi o seu ambiente de aprendizagem e desenvolvimento, foi lá, no momento que aconteceu. E a sua memória não falha, ela é um biógrafo incrível, ela está escrevendo todinha a sua história de vida. Lógico que você não consegue lembrar de todas as coisas que aconteceu, não é? Mas o impacto emocional que esses eventos lhe causaram, eles estão sólidos na estrutura mnemônica. Eles estão lá. O que você acha que é o inconsciente de Freud? O inconsciente de Freud é isso, meu amigo? Você tá entendendo? O inconsciente de Freud nada mais é que uma série de acontecimentos que basicamente não estão na zona consciente, por isso que você não tem a percepção clara deles, mas eles estão ali, eles estão participando de cada decisão que você toma. E as decisões dentro dos relacionamentos também são influenciadas. As decisões do relacionamento também são influenciadas. Não é? E aí o que acontece? Acontece que uma pessoa neste estado, uma pessoa que ela foi abandonada e que ela ainda não lidou com isso, lá na sua infância, ela vai ter essa atitude que vai impedir ela de criar vínculos emocionais e que, por consequente, vai impedir ela de se conectar com o parceiro. O que vai gerar um peso gritante nos relacionamentos. E a pessoa ela não sabe, mas o que está acontecendo? O passado está agindo sobre ela. Essa atitude protecionista de me defender, de me precaver, de não me lançar assim, de peito aberto, é exatamente um controle exercido por aquele evento passado, por aquele trauma de ter sido abandonada por um pai, é que está influenciando esse mecanismo. E isso é pior ainda mais nas meninas. Por quê? Porque, seguindo aquela ideia de Freud do complexo de Édipo, não é?
aonde basicamente os meninos eles têm uma determinada canalização de libido para as mães, e aonde as meninas, que aí é um outro complexo, que agora eu não lembro o nome do complexo no cenário feminino, aonde a menina ela tem uma canalização da libido para o pai, a figura paterna, para o homem. Não é? O que acontece neste momento? O que basicamente Freud, não oficialmente, mas nas entrelinhas ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que existe uma preferência também das meninas para com os pais, para com o pai, a figura paterna, e do menino para a figura materna. Então, existe uma preferência natural do menino para com a mãe e da menina para com o pai. Estes dois, eles tendem a se conectar com mais facilidade. Exatamente pelo deslocamento da libido. Você está entendendo? Nisso acontece que, na ausência do pai, aquela menininha que mais ansiava o amor paterno, ela acaba tendo um golpe muito mais duro nela, com a ausência do pai. Ela acaba recebendo um golpe muito mais duro. Quando se trata do menino, na ausência da mãe, ele acaba tendo um golpe muito mais duro do que na ausência do pai. É natural os homens desejarem mais a mãe e as meninas desejarem mais o pai. O pai é uma figura de um peso brutal na vida das meninas. Se as meninas são abandonadas por um pai, puta merda! Isso gera problemas para elas gigantescos com os relacionamentos futuros. Agora, se os meninos são abandonados pela mãe, isso também gera, de uma certa forma, alguns problemas no relacionamento futuro. Entende? Principalmente a mensagem de que as mulheres são seres nos quais você não pode ter muita confiança. Não é? Bom, isso acontece também com as mulheres, né? Os homens são seres nos quais você não pode ter muita confiança. Você entende que essas atitudes de defesa extremamente poderosas, extremamente fixadas nas pessoas, elas oriundam, elas têm início, elas têm princípio na infância? Então, olha só como os relacionamentos futuros eles são impactados pelo passado. É por isso que a melhor coisa que nós podemos fazer é botar esse passado para descansar. Botar esse passado para correr, sendo mais sincero, né? É lógico, você nunca vai apagar um passado, você vai ressignificar o passado. E o que se trata ressignificar o passado? É você compreender que isto é isto e não aquilo. Eric, explica melhor isto aí. Perfeito, eu vou explicar. Veja, você tem... Vamos supor que você realmente tenha sido abandonado. Tá? Mas, peraí, este abandono foi realizado pelo seu parceiro no presente ou pelo seu pai no passado? Ora, se este abandono foi realizado pelo seu pai no passado, você não necessariamente deve esperar que isso será feito pelo seu parceiro no presente. Muitas vezes o cara pode amar. Muitas vezes o seu parceiro, aquela pessoa a qual você está deslocando afeto, pode te amar também, pode deslocar um afeto gigantesco para você. Mas só que você não está levando em conta a realidade do presente, que aquele parceiro também te quer e que você quer ele. Você não está levando em conta esta realidade que era a mais importante de todas. Afinal, é o que está acontecendo naquele momento. Mas você está levando em consideração uma coisa que não é presente, mas é passada.
Então você, de uma certa forma, está permitindo que este passado interfira no hoje, interfira no presente. E o que deve ser feito é uma desconexão total deste passado. E isso você faz pondo as coisas em seus devidos lugares, pondo os pingos dos devidos is. E como é que você faz isso? Racionalizando. Peraí. Tem algum passado que está influenciando minha decisão no agora? Tem algum evento passado que está tomando uma forma muito grande e predominante na minha situação presente, que está me levando a tomar decisões que não vão cooperar para a minha vida, para a minha felicidade, para o meu relacionamento aqui? Ora, se tem alguma coisa que está me impedindo, por exemplo, às vezes eu estou apaixonado por uma menina e a menina está apaixonada por mim. Entende? E a menina, ela não engaja na relação por medo e por autodefesa. Muitas vezes ela quer aquela relação, mas ela não engaja por autodefesa, apenas por autodefesa, para se proteger. Ela não quer uma frustração e apesar demais. Entende? E talvez ela já tenha sido abandonada pelo pai, entende? E geralmente já foi, e geralmente foi, tá? Acredite. Geralmente foi, você pega esses casos, em grande parte deles é assim que acontece. A menina foi abandonada pelo pai e, bum, autodefesa total. Peraí, então, existe uma coisa que precisa ser pensada. Existe uma coisa aqui que precisa ser pensada. O que está me levando a não dar a chance para esta relação acontecer? É o outro ou sou eu? Bom, isso é uma pergunta importante. E se sou eu, existe alguma coisa no meu passado que influencia meu presente? Por eu ter falado do abandono dos pais aqui, você pode chegar num foco com muito mais velocidade. Mas pode ser que tenha outras coisas. E aí é a sua história. Não é a minha, é a sua história. Então você precisa voltar, rebobinar aí a sua fita e olhar para o seu passado. Entende? Isso faz total diferença, porque a partir do momento que você identificar estes pontos que eles podem ter alguma relevância, e outra, é importante que quando algo vier na sua cabeça, você dê relevância para aquilo, porque aquilo não viria assim tão fácil na sua cabeça se não tivesse algum peso. Porque, como a própria psicanálise mostra, às vezes os conteúdos eles saem do seu inconsciente ou até mesmo do subconsciente, né? Porque você basicamente tem as profundidades, né? O inconsciente, o subconsciente e o consciente. Você basicamente tem alguns determinados conteúdos recalcados que basicamente eles vão se desprendendo das profundidades da consciência, como do inconsciente ou do subconsciente. É lógico que é muito mais fácil você trazer algo do subconsciente para o consciente do que do inconsciente para o consciente, mas pode muitas vezes você, tirar algo do inconsciente e levar para o consciente. Entende? E aí você vai ter a consciência plena daquilo que está acontecendo. Entende? Aí você vai saber, meu problema é esse aqui. Então não tem nada a ver. Por que eu não dou a chance? Por que eu não dou a chance? Por que eu não... Porque se você for parar para pensar, o que tem a ver o abandono do seu... não vou falar como se fosse você, mas eu quero que você imagine isso de uma forma imersa. É por isso que eu geralmente tendo a falar como se fosse você no papel, na pele da situação. Porque aí você acaba tendo uma reação mais imersa instintivamente e começa a pensar de uma forma muito mais clara. Mas quando você para pensar na situação dessas pessoas, você começa a se perguntar, ora, por que diabos uma pessoa devia de tomar uma decisão presente no seu relacionamento presente, imbuído de um pai que a abandonou no passado? Tudo bem, se a gente for parar para analisar o motivo pelo qual isso foi guardado e armazenado,
também foi para proteger aquela pessoa, não é? Então, o passado serviu de lição para um futuro, né? E pode ser que esse teu namorado de hoje te abandone e você aí fique sofrendo por conta disso. Então vamos nos defender. É natural também, se você for ver, né, essa criação da autodefesa. Mas por que diabos isso teria que determinar a qualidade da relação do presente? Sendo que isto que aconteceu no passado não tem nenhum conhecimento e nenhuma inteligência, né, no padrão de comportamento criado para reagir hoje. O que eu quero dizer com isso? Ora, por que um acontecimento passado de um abandono de um pai teria uma total inteligência e uma completa sabedoria em criar um padrão de comportamento exato para lidar perfeitamente com o relacionamento presente? Não faz o mínimo sentido, isso jamais aconteceria. Porque isso foi um acontecimento do passado. Nas condições e nas situações que eles tinham no passado, nos conhecimentos e na maturidade que eles tinham no passado. Aonde você não teve nada a ver com o Angu. Entende? Eles simplesmente ali, né, tiveram um caso e você nasceu. E ponto. Né? A partir daí foram decisões de dois adultos. E interações de dois adultos. Você não estava... Entende? Não teve problema nenhum com você. Não teve problema nenhum a criança. Mas foram decisões de dois adultos. E o que isso tem a ver agora e como isso poderia te aconselhar perfeitamente na relação do presente? Se você for parar para pensar, você pode ter um relacionamento legal com essa pessoa. Por que não? Pode ser que a pessoa seja uma pessoa boa e você tenha um relacionamento legal. Agora, se acha que com extrema sabedoria, um acontecimento do passado, ele vai te dar o melhor conselho para lidar no agora? Óbvio que não. Então, é preciso lidar com esses eventos passados. É preciso lidar com esse passado de maneira a pôr ele para hibernar e deixar ele lá. Porque senão ele vai prender a tua vida e não deixá-la avançar. Porque tem experiências que você precisa obter. E tem experiências que você quer obter. Mas você não as tem. Por quê? Porque algo freia você. E isso pode ser o seu freio. Então, é por isso que eliminar isso é uma coisa relevante. E precisa ser feito. Esses padrões que criam determinados padrões de tomada de decisão e comportamentais, eles não têm precisão e nem exatidão. Eles não têm consciência e nem razão, eles não racionalizam acerca do evento presente. É por isso que eles não podem dar o melhor conselho. Quem é que pode fazer a coisa certa? É quem pode racionalizar sobre o evento presente. É a única pessoa, e essa pessoa é você. Agora, não são esses padrões automáticos que vão. É por isso que dentro das relações, essas ações que geralmente a gente tem, quer ver uma coisa? Isso aqui é batata. Ai, meu Deus, isso aqui é batata! Você olha para um relacionamento, você vê isso, eu tenho certeza. Duas pessoas começaram a discutir. Elas tinham uma pauta. Elas tinham um problema específico que elas queriam resolver. Tá? Elas tinham um problema específico que ela queria resolver. Entende? Mas você estava olhando aquela menina na academia. Tá? Vamos supor aí numa relação de ciúme. Né? Numa relação de ciúme, numa discussão de ciúme, tá? Esse era o problema. O cara tava olhando a menina na academia, tá? E o cara vai, não, mas você não tava olhando a menina, né? Eu tava olhando alguns aspectos que ela tava realizando a atividade, o exercício
no aparelho, ou eu estava olhando alguma outra coisa. O cara vai tentar se defender de algumas formas, tá? Se é verdade ou se é mentira o que ele está falando, isso não importa aqui, porque isso é uma situação fictícia para ilustrar um problema, tá? E aí, eles começaram a discutir. Só que aí, um ataca, o outro defende, um ataca, o outro defende, um ataca, o outro defende, aí chega uma hora, o outro... Ah, mas você lembra daquele dia que nós estávamos em Gramado e você estava olhando para aquele cara altão, bonitão e fortão que estava lá? Eu vi aquele dia os seus olhares para ele. Aí o cara já desenterra uma outra situação que aconteceu no passado. Aí agora quem está se defendendo é ela. Aí ela começa, não, mas era isso, mas era aquilo, mas era aquilo outro, mas era aquilo outro, mas era aquilo outro, mas era aquilo outro. Ah, mas agora você está me julgando por isso, mas você estava fazendo isso, sua hipócrita. Aí, o quê? Você me chamou de hipócrita? Pronto, agora a tese já é hipocrisia. Já deixou de ser olha, não sei se você está percebendo, mas eles já estão se distanciando do problema que eles estavam resolvendo inicialmente, que era o cara vendo uma menina na academia. Eles já estão distanciando desse problema, ou seja, eles já estão sobrepondo outros problemas e agora eles tinham um problema para resolver antes e agora estão com 3. Ou seja, ela vendo o cara em Gramado e ela sendo hipócrita agora com ele. Agora tem 3 coisas para resolver, tinha só uma. A verdade, eles estão fazendo criadagem de problemas, você tá ligado? E o que está acontecendo? Está acontecendo que os problemas eles vão se empilhando, e aí como é que fica esse negócio? Porque não vai parar por aí. Ele chamou ela de hipócrita, ela vai se defender. E aí ela vai acusar ele de uma outra coisa. Aí ele vai entrar na postura defensiva. E aí ele vai acusar ela de uma outra coisa, e ela entra na defensiva. E assim vão, um ataca, o outro defende, um ataque, o outro defende, um ataque, o outro defende, mas o conflito, ele só aumenta, ele não é resolvido. Isso é de uma desinteligência gigante nas relações, e isso acontece direto. Ao invés dos casais resolverem os problemas, eles ficam cavando problemas anteriores de outras ocasiões e situações e vão aumentando o bolo fecal. E eles vão ampliando o bolo fecal. E acontece que aquilo lá vira uma grande merda. Então, isso não ajuda. Não é? Isso não ajuda. Mas tá aí um problema que pode, um passado, estar influenciando. Entende? E são problemas que eles, de fato, aumentam os problemas que esses casais enfrentam. Entende? Para tu ver uma atitude, né? Uma coisa que talvez passa batido diante da sua análise. Uma coisa que muitas vezes passa batido dentro da tua relação com o teu parceiro ou com a tua parceira. Né? Mas que prejudica e dana relacionamentos com bastante peso. Né? Então, resolva os teus problemas com o teu passado, resolva o teu passado acima de tudo, e você vai ver que as coisas tendem a melhorar mais pra frente. Você vai ver que as coisas tendem a melhorar mais pra frente. Os relacionamentos, eles tendem a ser melhores. Não só o relacionamento amoroso, como os relacionamentos no geral.